Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, pessoal, vamos continuar nosso assunto aqui sobre independências, né? Independências na América Espanhola, aqueles regiões, colônias controladas pela Espanha, em especial, claro, deixando esse predomínio espanhol e passando a buscar uma própria independência, né? Sendo livre, não tendo mais controle desse país europeu. Um dos nomes principais aqui que a gente tem que destacar é o venezuelano Simón Bolívar, né? Que lutou pela independência da Grã Colômbia, que é a atual Equador, Venezuela, Colômbia, Panamá e da Bolívia. A principal liderança militar no Centro-Sul foi de José de San Martín, que combateu nos territórios que hoje correspondem à Argentina, Uruguai e ao Chile e ao Peru. No caso do Simón Bolívar, ele era um combatente lá nas regiões norte, enquanto que José de San Martín, ele combatia em busca por independência nas regiões sul, aqui da América do Sul. A Espanha, ela tinha bastante dificuldade para lutar nas várias frentes e foi sucessivamente derrotada, né? Esses movimentos de independência surgindo em vários cantos da América do Sul, a Espanha não tinha força militar que pudesse controlar todos, então a derrota dela era bastante inevitável. E um detalhe aqui que a gente tem que destacar é que normalmente, quando se fala em independência da América do Sul, esse processo de independência das colônias espanholas é visto como uma ação que uniu líderes com projetos políticos semelhantes, porém, entretanto, as questões relacionadas à luta anticolonial se misturam com interesses locais e muitas vezes geraram disputas entre os líderes militares e políticos ou entre grupos sociais diferentes. Em outras palavras, esses líderes tinham o objetivo de tornar as colônias aqui, essas regiões aqui da América do Sul, independentes, mas tinha também por trás seu próprio interesse, que causava divergências com os outros líderes, né? Eu citei dois aqui, José de San Martín e Simón Bolívar, buscavam independência, mas o interesse não eram parecidos. Aqui é importante destacar a participação de Simón Bolívar como um dos principais líderes em busca dessas independências. Já no século XIX, esses líderes dos movimentos de independência na América, eles procuravam reforçar os laços que uniam os habitantes e ressaltar personagens e fatos importantes de suas histórias. Pretendiam com isso criar uma unidade que pudesse ser compartilhada por todos na luta anticolonial, né? Como assim? Eles queriam uma espécie de identidade, né? Aqui é a região da América do Sul, continente sul-americano. Aí eles queriam que tivesse essa identidade, não inspirasse essa identidade lá vindo da Europa, que eles tivessem raízes e pudessem lutar por elas, que é o objetivo que disse Simón Bolívar. E uma dessas propostas criada por ele era de defender a unidade de parte da América e a formação de um estado confederado, que era integrado à faixa de terra que se estendia da Guatemala até a Bolívia. Essa confederação, que se chama Liga Americana, seria responsável por garantir uma manutenção da soberania nacional e proteger as nações contra perigos internos e externos. Essa união também garantia a intenção de uma América Latina mais forte no cenário político e econômico internacional. Por essas e por outras que Simón Bolívar, ele é considerado um dos precursores desse movimento pan-americanismo, pois essa união, esse modelo proposto por ele, era de reforçar ainda mais esse poder, essa militarização e esse sentimento de nacionalidade aqui na América do Sul, e tornando essas pessoas, esses coloniais aqui, esses colonos, mais fortes e preparados
para uma possível tentativa da Espanha de tentar recuperar essas terras. No caso aqui de Simão Bolívar, ele é considerado um herói dos precursores desse movimento de independência, mas há quem diga, né, existe estudos que esse movimento, esse projeto que ele propunha sobre a unidade latino-americana tinha um certo ideal ditador, né? As medidas dele se direcionavam para uma proposta de poder em que ele se tornaria o líder. E um dos fatos que existe críticas sobre ele nesse movimento é quando ele e seu grupo, ele comanda uma tropa que massacra todo um grupo contrário a essa independência, ou seja, ele tinha esse projeto de unidade, mas aquelas pessoas que de alguma forma questionavam ou não estavam alinhadas a esse pensamento, existem estudos que dizem que ele mandava eliminar, mandava massacrar essas pessoas contrárias a esse projeto dele. Nesse caso, existem sim outros líderes que buscaram independência nesses países aqui da América Espanhola. Só que José de San Martín e Simão Bolívar se destacaram porque eles não ficaram fixos em uma só região. Eles participaram de independência de vários outros países. Por isso que eles são os principais nomes desse processo de independência da América Espanhola, né? São conhecidos como o Libertador. E falando aqui um pouco sobre a independência do Uruguai, dos países, das colônias aqui da América Espanhola, ela foi bastante esquecida. O governo espanhol não tinha muita intenção de explorar ela, até certo ponto que ela ficou esquecida. E antes o Uruguai era conhecido como Banda Oriental do Uruguai. Nessa independência do Uruguai, podemos destacar o seu grande líder, conhecido como José Gervásio Artigas. Ele abandonou o exército espanhol para unir as forças de Buenos Aires, que encabeçaram a luta pela independência dessa região, né? O Buenos Aires, lá na Argentina, e o Uruguai, que se tornou um dos principais líderes desse movimento, como eu disse, controlando essa banda oriental. E descontente com o controle de Buenos Aires, Artigas ele rompeu os portentos e instituiu em Montevideo um governo independente. Ele adotou uma política de distribuição de terras, priorizando as camadas mais pobres da população e principalmente os mestiços e índios. Nesse caso, começaram a união entre esses Artigas do Uruguai, né, o líder uruguaio, e a Argentina. Só que em meio momento lá, eles tiveram divergências. Então, esse Artigas, né, esse líder uruguaio em busca dessa independência, ele teve seu próprio rumo nessa independência. Já no ano de 1821, Portugal incorporou a banda oriental ao Brasil, né, o antigo Uruguai ao Brasil, e deu o nome de província Cisplatina. Com isso, Artigas, o líder uruguaio, ele foi derrotado e ele se exilou no Paraguai. E 4 anos depois, o movimento pela emancipação dessa província foi apoiado pela Argentina. Brasil e Argentina disputaram o território até 1828, ou seja, o Uruguai era disputado pelo Brasil e pela Argentina, né, para anexar aos seus territórios. Quando um acordo pôs fim ao conflito e o Uruguai foi reconhecido como um estado independente, assim como as outras colônias que se tornaram país depois, o Uruguai ele não foi diferente, né? Passou por uma série de conflitos até buscar a sua independência no ano de 1828. Mas como dito antes sobre os outros líderes, San Martín, Bolívar, Artigas, ele também não foi diferente. A gente tem que observar que ele era um líder, vinha lá da elite. E seus interesses, como foi questionado por alguns historiadores, diziam que ele tinha um projeto, tinha uma ideia própria, né? Ele tinha interesse nessa independência, e que o motivo dessa luta por independência do Uruguai não seria exatamente pela independência, mas sim pela autonomia dessa região ao seu comando, né? Ele queria ser um líder máximo, uma espécie de ditador após a independência do Uruguai. Mas essa ideia de herói, de libertador do Uruguai continua firme e forte até os dias de hoje. E falando aqui sobre a independência de Cuba,
Dentre os países a ter independência, Cuba foi o último. E aqui no livro de vocês ele vai destacar os fatores, né? Ele vai especialmente destacar 3, que foi a prevalência da grande propriedade monocultora, né, agrícola, especialmente de tabaco e açúcar, com o uso de mão de obra escrava. E essa estrutura agrária garantia a rígida hierarquia social e o poder político dos grandes proprietários de terra. O segundo fator foi a lembrança da Revolução Escrava no Haiti, que atemorizava a elite cubana interessada em obter independência, mas sem abolir a escravidão. E o terceiro fator está relacionado às relações comerciais da ilha com os Estados Unidos, o que garantia aos comerciantes locais certa liberdade econômica e maiores lucros. Na tentativa dessa demora essa independência por ser demorada, porque existiam privilégios para aquelas elites e elas não queriam deixá-las. Por isso que essa demora na independência de Cuba foi tardia. Partindo para os caminhos da independência, os cubanos eles retornaram à luta pela emancipação já no ano de 1895. Nesse processo surgiram 2 projetos políticos para o futuro do país. Um deles era os autonomistas. Defendiam que, após a emancipação, Cuba deveria organizar-se como um estado autônomo. Já o outro grupo, que era os anexionistas, defendiam que Cuba fosse anexada aos Estados Unidos. E as divergências começaram quando o principal defensor da autonomia cubana após a independência foi o cubano José Martí. Ele afirmava que os anexionistas, né, o outro grupo rival, eram os maiores inimigos de Cuba, mais que a Espanha, atacando-os moralmente. Martí denunciou o expansionismo dos Estados Unidos na América Latina, propondo que as nações da região se unissem para fortalecer e afirmar uma unidade continental. Ele acreditava que o processo histórico da América Latina não deveria seguir os dos Estados Unidos, nem o da Europa, valorizando a especialidade do processo histórico e a identidade latino-americana, né? Ele buscava um processo de independência sem inspiração nesses outros países, no caso aqui da América do Norte, dos Estados Unidos. E essa independência de Cuba ocorreu em 1898, com o apoio militar dos estadunidenses, que passaram a interferir diretamente nos assuntos internos do país, o que significou, na prática, uma vitória dos anexionistas, né? Os autonomistas, liderado aqui por José Martí, que criticava os anexionistas, só que a independência veio já do grupo rival, né, dos anexionistas. Pessoal, o ano aqui de independência de Cuba foi 1898. Por que no início aqui da fala da independência de Cuba vai dizer que foi tardia? Lembrando que a independência do Brasil foi em 1822 por Dom Pedro I. Já Cuba, 1898. Ou seja, bastante tempo depois, né? Foi um dos últimos, né, a se tornar independente aqui na América do Sul. Como nós estamos falando de independência na América, uma curiosidade entre um termo conhecido como liberdade era que ela tinha significados diferentes. Olha só, vamos ver aqui na página 105 alguns significados da palavra liberdade. A palavra liberdade tinha diferentes significados. Para as elites crioulas, que eram espanhóis, nascidos aqui na colônia, que eles liam os textos do ministro, liberdade tinha principalmente uma dimensão política e econômica. Esse grupo desejava autonomia para ampliar seus negócios e atuar no comércio internacional, sem a intervenção da metrópole. Para os escravos, liberdade significava o fim da condição de cativo, né? Deixando de ser escravos, deixando de se pertencer a um dono. Já para os índios, a palavra estava associada ao fim dos tributos coloniais e do trabalho compulsório. E isso complicava bastante, porque essas lutas pela emancipação da América, elas não conseguiram conciliar essas diferentes visões da palavra liberdade. Cada grupo pensava de um jeito, acreditava que a liberdade significava uma coisa. E na verdade, não, eles não entravam em consenso. No entanto,
Esses novos estados nacionais foram organizados para defender os interesses desses grupos dominantes, dando origem ao chamado caudilismo, um tipo de poder local exercido pelos caudilhos, que eram proprietários de terras, que usavam a violência e estabeleceu sistema de troca de favores para conquistar terras e bens, e impor sua liderança e legitimar seu poder político, econômico e social. Aqui tem uma crítica sobre esse modelo de independência em relação aos escravos. Porque ele explica também porque a independência não significara o fim do trabalho escravo aqui na América, né? Como muitos dos que lutaram pela liberdade política e econômica eram senhores de escravos, ou seja, donos de escravos, e dependiam da mão de obra escrava. Então não tinha interesse nenhum em dar liberdade aos escravos. E a maior parte dos novos países adiou o máximo o fim da escravidão. Mesmo depois da abolição da escravidão, os negros continuaram marginalizados. A gente vai ver lá no 9º ano sobre isso aqui na questão da Lei Áurea, né? Foi libertado os escravos e eles continuaram a mercê, marginalizados, sofrendo diversos processos racistas, mesmo não sendo mais escravos.